Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e às nossas aulas. Vamos retomar então a nossa aula anterior que estávamos tratando justamente das propriedades vetoriais. Assim como existem as propriedades algébricas, existem as propriedades vetoriais, que é muito similar, é muito parecida com as propriedades algébricas. Então, a única coisa que vai mudar é que no lugar de nós estarmos trabalhando com álgebra, nós vamos estar trabalhando com vetores e com vetores unitários. Então, vamos ao nosso velho, bom e tradicional quadro branco. Vem comigo. Eu tenho as leis. A primeira lei, nós já tratamos de algumas leis anteriormente, mas nessa aula especificamente, a primeira lei é a lei comutativa. Então, eu já mencionei ela para vocês anteriormente. Eu digo que A mais B é a mesma coisa que B mais A. E eu falei para vocês também que por trás desses vetores existem vetores unitários. Então, eu não coloquei os vetores unitários nessa propriedade comutativa, porque eu já mostrei anteriormente. Mas, se eu for pegar só em uma direção, vou dar um exemplo só em uma direção. Se eu pegar o A, eu vou ter na direção X, então é um vetor unitário, ele perde a setinha. Mas o B na direção X perde a setinha, é igual BX mais AX. Então, nesse caso, eu estou tratando apenas de uma dimensão. Mas eu poderia estar tratando de 2 ou 3 dimensões, ou mudando até de coordenadas, se fosse o caso. Mas aqui a gente ainda está no plano cartesiano. Nós temos a lei associativa. A lei associativa, o nome já faz uma mera simples alusão ao que acontece matematicamente com os vetores. Então, eu tenho A mais, entre parênteses, B mais C. Então, eu vou ter esse A sendo associado a cada parêntese que eu tenho aqui. Então, para cada direção, eu tenho AX mais BX mais CX, B e C, na direção X, ok, separa por vírgula. AY, aqui AY, BY e CY entre parênteses, né? BY mais CY na direção Y, ok, vírgula. Então, já fiz na direção X, já fiz na direção Y. Agora, falta fazer na direção Z, então fica AZ mais o que tinha entre parênteses, B e C, só que na direção Z. Então, fica BZ mais CZ, entre parênteses, e como eu não tenho mais nenhuma coordenada, eu fecho com o colchete. Então, eu fiz a associação do A ao parêntese na direção X, do A Y ao parêntese na direção Y e do A Z ao parêntese, as componentes que tinha dentro do parêntese na direção Z. Então, eu faço essa associação, a grosso modo. Então, continuando com as leis, eu tenho mais uma lei aqui, que é a lei distributiva. Como o próprio nome também já diz, vai ser distribuído. A grosso modo, para tentar, a gente pega a palavra, tenta abstrair dessa palavra o significado dela, para que assim a gente faça uma associação, tá? Não tem nada a ver com isso aqui, tá? É só a interpretação do que a palavra quer dizer e como pode se comportar dentro da matemática. Então, na distributiva, eu não vou ter mais um escalar. Aqui eu vou ter uma constante. E uma constante é nada mais, nada menos que um número, tá? É um número.
número, não tem direção, não tem sentido, não tem orientação alguma. Então eu pego o C, que é uma constante, que é um número, e vou associar ao que está dentro do parêntese. Então, se eu pegar C vezes, entre parênteses, A mais B, eu vou ter a mesma coisa que C vezes A, vetor, mais C vezes B, vetor. Tá? Então, para demonstrar isso, tem uma continha aqui que é muito simples. É só você prestar atenção para não engolir ou trocar, inverter, para manter uma ordem que fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu tinha o C aqui fora. Eu pego um parêntese, um colchete aqui. Então, eu vou distribuir esse C. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é, peguei o C aqui, então eu vou destrinchar os vetores. Quem são os vetores? AX mais BX, vírgula. AY mais BY, vírgula. AZ mais BZ. Coloquei tudo isso entre parênteses e multipliquei por C. Agora sim, nós vamos distribuir o C. Vamos sair dando C para todo mundo. Então, bora lá. O C eu vou distribuir aqui para a direção X. Vou distribuir o C para a direção Y. E vou distribuir o C para a direção Z. Então, vai ficar C entre parênteses AX mais BX, vírgula, C entre parênteses BY mais AY mais BY e vírgula, C entre parênteses BZ mais AZ mais BZ. Tá? Tem todas as três coordenadas aqui. Ok, dá para distribuir mais? Dá. A gente vai multiplicar agora. A gente pega e faz o seguinte, multiplica por A e multiplica por B. E assim você vai fazendo o cálculo dentro do colchete. Então, C multiplica A na direção X, mais C multiplica B na direção X, vírgula. C multiplica Y, C multiplica A na direção Y, mais C multiplica B na direção Y, vírgula, até enjoar. C que multiplica AZ, mais C que multiplica BZ. Então, fecho o colchete, eu vou ter que tudo isso aqui, é ou não é isso daqui? É. Então, eu tenho uma distributiva, eu vou distribuir o C tanto para multiplicar A quanto para multiplicar B. Isso é muito comum na matemática básica, quando nós tratamos de álgebra mesmo, ou quando algum problema, para que seja resolvido, a gente tem que usar a álgebra básica. Então, essas são noções introdutórias ainda ao cálculo vetorial, mas a gente está progredindo. Eu acho que essa questão é muito importante, de você saber qual propriedade usar, quando usar, reconhecer quando é um vetor, reconhecer quando é só um escalar e como proceder com essas operações. Então, espero que tenha sido proveitoso essas informações. Às vezes você sabe, está lá no inconsciente, mas você resgata essas informações numa abordagem geralzona como a gente está fazendo. Professora, é necessário fazer isso? É necessário, porque às vezes você sabe, mas será que o seu colega do seu lado sabe? Será que tem alguém que não está ficando para trás? Então eu tenho toda essa preocupação, então eu prefiro fazer essa abordagem mais geral para que depois a gente avance sem nenhum problema no futuro. Então a gente vai ver ainda outras coisas que eu acho muito importante para que a gente reveja ou veja, ou relembre, ou lembre, ou aprenda, não importa. O importante é você conseguir seguir direitinho na disciplina. Então os vídeos são curtos, mas são objetivos e a gente vai permanecer assim até o final da disciplina. A gente ainda tem bastante tempo para continuar as nossas aulas, destrinchar
absolutamente todo o nosso conteúdo. Então, eu estou bem tranquila, espero que vocês fiquem tranquilos também. E qualquer coisa, é só rever o vídeo, que eu estou tentando ir bem passo a passo para que você não se perca no meio do caminho. Então, não se perca, se ache no meio das coordenadas. Ficou poético isso, né? Eu tenho essas doidices de vez em quando, mas muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Eu espero vocês.